Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Heitonilda, criei esse canal aqui para te ajudar a cuidar melhor do seu dinheiro e consequentemente investir melhor o seu dinheiro. E hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o fundo imobiliário HCTR11. E eu já vou logo adiantando que esse fundo imobiliário ele tem pegadinhas e você precisa ficar atento. Bom, se você não é inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva. Toda semana eu vou trazer vários vídeos do que eu estou comprando, o que eu estou vendendo, análise de oportunidades, análise de fundos imobiliários, ações. Então, se você quer ficar por dentro do mercado financeiro, quer ganhar dinheiro junto comigo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações que eu vou estar postando vídeo aqui toda semana. No último mês eu já ganhei dinheiro com Ripple, Urânio, ações com potencial. Então, se você quer ficar atento a essas oportunidades do mercado que os canais grandes não falam, se inscreve aqui no canal, que aqui você vai ficar por dentro de todas as oportunidades. Mas sem enrolação, vamos lá para o vídeo. A análise de hoje vai ser sobre o fundo imobiliário HCTR11. Esse fundo imobiliário, pessoal, ele é um fundo imobiliário do tipo papel, ou seja, ele investe em dívidas imobiliárias que estão atreladas ao IPCA, ao IGPM, dentre outros indexadores. Ele é considerado um dos fundos imobiliários mais agressivos do mercado por conta da qualidade das dívidas que ele tem no portfólio. E como ele investe em dívidas imobiliárias, então ele acaba... A estratégia dele é pegar dívidas um pouco mais arriscadas para te dar uma maior rentabilidade. Então, por isso e por outros motivos que a gente vai ver no decorrer do vídeo, esse fundo ele pode ser perigoso para a sua carteira. Mas vamos lá entender isso. O HCTR11 ele está custando atualmente R$ 121,10 uma cota dele. O dividend yield mensal é de 1,23%, o que daria aí mais de 14% ao longo de um ano. Então é um dividend yield bem acima do que o mercado imobiliário está pagando atualmente. O preço sobre o valor patrimonial dele está atualmente em 1,05 e aqui a gente consegue analisar um pouco melhor o HCTR11. Aqui na alocação por ativo a gente vê que ele tem CRI, fundos imobiliários e caixa, ou seja, CRI são certificados de recebíveis imobiliários, são dívidas imobiliárias. Ele também investe em outros fundos imobiliários e tem caixa. Na alocação por segmento, a gente vê multipropriedade, corporativo, loteamento, shopping. Na alocação por indexador, é justamente o que eu falei lá no início, que as dívidas que esse fundo imobiliário compra, elas estão atreladas ao IPCA, ao IGPM, ao INPC, ao CDI. Então, pessoal, o que acontece? Os fundos imobiliários de tijolos, a gente tem como analisar. A gente pode analisar a diversificação, a localização dos imóveis do fundo, a vacância, o valor do aluguel por metro quadrado na região que aquele fundo tem as propriedades, se os imóveis estão bons, se os imóveis estão ruins. Então a gente consegue analisar tudo isso quando é um fundo imobiliário de tijolo. Mas quando é um fundo imobiliário de papel, que é o caso do HCTR11, a gente não tem como analisar. Então a gente precisa analisar os CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários que esse fundo tem. E a gente consegue fazer essa análise através de um indicador chamado rating. E de acordo com esse indicador, os CRIs são os certificados recebíveis imobiliários desse fundo, do fundo HCTR11, são mal avaliados e são arriscados, de acordo com esse indicador. Então vamos entender um pouco melhor sobre esse indicador. Aqui na escala de avaliação a gente consegue ver que os fundos que têm essa qualidade, esse indicador rating, que começa com a letra A, eles são investimentos de qualidade. Os que começam com a letra B, ou seja, BBB+, BBB-, eles estão com um grau de qualidade mediana ali. Então aqui no BBB+, BBB-, BBB, a gente já pode investir, mas a gente já fica um pouco de olho. Aqui no BB+, BB-, B, a gente já vê que é uma categoria de especulação. Então, portanto, a qualidade é baixa. Quando começa com a letra C, aí a gente não precisa nem comentar aqui porque o risco é alto demais de inadimplência. Então, vamos dar uma olhada aqui no portfólio do HCTR11 para a gente ver como é que está essa classificação, esse indicador rating nos CRIs
que ele compra. Aqui a gente vê que o rating é BB-, ou seja, já está nessa classificação de especulação, então a gente já precisa ficar atento a isso. Mais um aí, BB+, BB-, BB-, e aqui a gente tem CRIs que já estão com esse indicador, na casa da letra C. E aqui, para a gente analisar melhor, eu trouxe um exemplo de um outro fundo imobiliário que é considerado um fundo seguro pelo mercado, que é o IRDM 11. Então a gente vê aqui que esse indicador, que é o indicador rating, ele já está na classificação A. Então esse fundo aqui, ele é considerado muito seguro pelo mercado. O IRDM, que é esse fundo que eu acabei de mostrar que ele é considerado seguro pelo mercado, ele tem um dividend yield de 0,97% ao mês. Já o HCTR11, o dividendo dele, como a gente viu lá no início, está 1,23%. Então é um fundo imobiliário que tem o objetivo de pagar ao cotista um dividend yield superior ao que o mercado está disposto a pagar. Por isso que ele paga muitos dividendos. E em investimento a gente precisa entender uma coisa, que quanto maior o risco, mais retorno é prometido. Então no caso desse fundo imobiliário, ele é um fundo imobiliário arriscado, portanto é prometido um retorno maior em cima dele. E para a gente entender na prática como funciona essa questão de comprar dívidas imobiliárias é o seguinte, vamos dar um exemplo aqui do banco. Você vai lá, pega um empréstimo e aí você não paga. Então o banco fica sempre te ligando para cobrar, mas aí você não paga. Então quando ele vê que vai ser muito difícil receber de você, ele vende essa dívida para uma outra empresa. Então essa outra empresa compra essa dívida por um preço mais barato, consequentemente, e aí ela vai cobrar de você. Só que aí, se você for um cliente de risco, você não vai pagar. Então, o prejuízo vai ficar com essa empresa que comprou a dívida do banco que você pegou o empréstimo. Deu para entender mais ou menos? Então, funciona mais ou menos assim. E aí, a gente vê que as dívidas que o HCTR11 tem são dívidas perigosas, são dívidas arriscadas. Então, você precisa ficar atento nisso. Eu não estou dizendo para você não investir no fundo imobiliário, só que aí você tem que investir com estratégia. Por exemplo, a minha estratégia é 90% de segurança. Então, 90% do meu dinheiro vai para boas ações, bons fundos imobiliários, ouro, dólar, dentre outros ativos seguros, né? Terrenos, imóveis, essas coisas. E 10% do meu patrimônio fica em risco, que são ações de risco, fundos imobiliários de risco, criptomoeda, urânio, dentre outros ativos de risco. Então você pode comprar esse fundo imobiliário sem problema nenhum, desde que esteja dentro da sua estratégia de risco. Porque é aquela coisa, né? Esse fundo imobiliário ele não vai acabar de vez, ele não vai ficar sem receber todas as dívidas de uma vez só. Pode acontecer dele ficar sem rendimentos e sem conseguir pagar um dividend yield tão elevado assim para você. Mas enfim, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se gostou do vídeo, peço para você se inscrever no canal e ativar as notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.